deixaram seus serviços, deixaram as suas ocupações para fazer a obra do Senhor. Nós vamos observar que eles tiveram um privilégio de aprender com Jesus, de aprender de Jesus. Jesus, ele sempre se dedicava à oração. Ele orava. Nós vamos observar que Jesus, ele tirava ali o seu período de oração. Jesus, ele tinha aquela comunhão com o Pai de orar. Até o próprio Jesus, ele orava, nos dando o exemplo. Jesus, ele se afastava ou tirava um período de oração ali entre ele e o Senhor, entre ele e Deus. Deus, ou o Senhor Jesus, ele nos dá este exemplo de orar. Nós vamos observar que a oração fez parte da vida de Jesus, que até no momento em que Jesus ele foi traído, ele sempre viveu em oração. Lá no Getsêmani, nós observamos que Jesus estava orando, e ele pede para os seus discípulos também orar com ele. Quando Jesus estava orando, os seus discípulos estavam ali dormindo, e aí Jesus vai até onde eles, despertam ele e traz ali um despertamento para eles. Olha, será que vocês não podem nem pelo menos tirar um pouco de oração comigo? Então Jesus tinha esta preocupação de orar e ensinar aos seus discípulos a orar. Nós vamos observar que ele também dá o exemplo da oração. Ele vai ensinar aos seus discípulos como orar na oração do Pai Nosso, aonde ele vai dar um exemplo, aonde ele vai explicar acerca de como orar. A oração é dessa forma, é uma comunicação entre a criatura e o Criador. Paulo, ele escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Ou seja, a oração deve fazer parte das nossas vidas. A oração deve fazer parte da vida do crente. Um crente que vive sem orar, não tem como ele viver diante da presença de Deus sem oração. Não tem como ele vencer as batalhas do dia sem oração. Os homens de Deus, eles sempre viveram em oração. Eles sempre buscavam a Deus em oração. A palavra de Deus fala que Daniel, quando ele ouve que saiu um decreto que aqueles que adorassem outro Deus seriam jogados na cova dos leões, a Bíblia diz que ele foi orar, foi buscar a Deus em oração. Então o crente deve buscar a Deus em oração. O crente deve buscar ao Senhor orando, buscando orar, comunicar-se com Deus. Então a oração faz parte da nossa vida, e foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos, que eles deveriam orar. Em Mateus capítulo de número 6, versículo 9 ao versículo 13, Jesus ele vai trazer aquele modelo de oração. E aí Jesus começa a falar dizendo: portanto vós orarei assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Nós observamos que a palavra de Deus, Jesus explicando na oração do Pai Nosso, aonde ele vai dizer assim: vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu. Jesus está dizendo que nós temos um Pai, e este Pai está no céu. O Deus que nós adoramos, ele vive, e ele está no céu. E Jesus explicou isso na oração do Pai Nosso: Pai nosso que está no céu. Não é Pai meu que está no céu, é Pai nosso que está no céu. Então Jesus estava explicando isso aos seus discípulos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Jesus ele dá um exemplo. O momento da oração é o momento que nós adoramos também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O Deus que nós adoramos é um Deus santo, é um Deus poderoso, é um Deus que tudo pode fazer, é um Deus que merece adoração, é um Deus que merece o nosso louvor, é um Deus que merece
tudo que nós devemos fazer. O Senhor, Ele merece, Ele é digno de glória, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração para todo sempre. E aí Jesus, Ele vai dizer: seja feito a tua vontade, não a nossa.